O assunto principal é teologia, vídeo que vai ao ar todos os dias no canal. Mas cada dia da semana é uma playlist diferente, de um assunto diferente dentro do tema geral, que é teologia. Hoje é terça-feira e o tema é Antigo Testamento. Antigo Testamento. Então, o estudo dos livros que compõem o Antigo Testamento, que na versão que eu utilizo são 39 livros. Eu já gravei vídeos aqui no canal com introdução a esta playlist. Eu vou deixar lá no final do vídeo uma sugestão, então, desse último vídeo para fazer o link, né, e também a playlist. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a visão panorâmica sobre o livro do Gênesis, que foi aquele que eu já comecei aqui no canal trazendo alguma coisa sobre isso. Então, a visão panorâmica são alguns pontos, ou seja, uma visão geral, né, para o entendimento do que seja o livro do Gênesis. Naturalmente, de acordo com os registros, Gênesis divide-se em duas grandes partes. Então, Gênesis é dividido em duas grandes partes. Chamaremos essa divisão de eventos memoráveis e eventos redentivos. Olha que interessante. Duas maneiras de dividir o Gênesis: eventos memoráveis ou marcantes e eventos redentivos, para esclarecer didaticamente aos alunos de maneira inteligente e de simples compreensão. Então, é uma divisão básica do livro do Gênesis: eventos memoráveis e eventos redentivos. Beleza? Os eventos memoráveis, que é o tema do vídeo de hoje, os eventos memoráveis, os principais acontecimentos, na verdade, né, do livro do Gênesis, eles são 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 eventos memoráveis, e eu não quero entrar na explicação detalhada de cada um deles, mas apenas mencionar e dar uma pincelada breve sobre eles. Chamam-se eventos memoráveis porque esses registros trazem à memória os magníficos feitos de Deus. Então, são registros que trazem à memória os magníficos feitos de Deus. Por isso que se chamam feitos memoráveis. Os capítulos de 1 a 11 fornecem uma visão geral, partindo do ponto inicial, ou seja, de Adão até Abraão, e concentram-se em 5 eventos memoráveis. Então, lembrando que o livro do Gênesis, ele possui 50 capítulos, e aqui ele diz que dos capítulos 1 ao 11, é que há essa divisão de eventos memoráveis que trazem à tona ou trazem à memória os incríveis feitos por Deus o Criador. Então, o primeiro evento memorável é a criação, tá bom? O segundo evento memorável é a queda. Então, vou repetir: o primeiro evento memorável é a criação, o segundo é a queda, o terceiro, duas correntes, o quarto evento é o dilúvio e o quinto evento é a Torre de Babel. Então, de forma bem resumida, eventos memoráveis estão nesses 5 pontos que vão do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2. Então, a criação, a queda, duas correntes, o dilúvio e a Torre de Babel. Bom, a criação: o Senhor Deus, Ele e somente Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, inclusive Adão e Eva. O primeiro casal colocou-os no jardim do Éden. O verbo hebraico bara significa criar. Ele é usado única e exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que num momento específico Deus criou a matéria e a substância que antes nunca existiram. A Bíblia afirma que no princípio da criação, a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Naquele tempo, o universo não tinha forma ordenada como tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente e destituído do mínimo vestígio de luz. Passada essa etapa, Deus criou a luz para dissipar as trevas, deu forma ao universo e encheu a terra de seres viventes. O método usado por Deus na criação foi o poder de sua palavra. Então, o resumo sobre o primeiro evento memorável do Gênesis, ou do livro do Gênesis, a criação. O segundo evento memorável é a queda, e diz o seguinte: Adão e Eva, pela sua transgressão, introduziram na história da humanidade a maldição do pecado e da morte. Quando eles pecaram, sua morte moral e espiritual ocorreu imediatamente, ao passo que a morte física veio posteriormente. A morte moral consistiu na morte da vida de Deus dentro deles. Essa é a morte moral, a morte de Deus dentro dos seres humanos, ou nesse caso de Adão e Eva. A morte física veio posteriormente. A morte espiritual destruiu a comunhão que antes tinham com o Criador. Depois do pecado de Adão e Eva, toda a pessoa, ao nascer, entra no mundo com uma natureza pecaminosa. Então, esta é o segundo evento memorável do livro do Gênesis.
do Gênesis, né? O terceiro evento memorável se chama, ou deu-se o nome de duas correntes. E o que significa? O episódio de Caim e Abel, registrado em Gênesis, nos capítulos 4 e 5, colocou em movimento duas principais correntes básicas da história. Então, são duas correntes da história, tá bom? A civilização humanista e um remanescente redentor. Caim e seus descendentes foram os progenitores da civilização humana desviada de Deus. A motivação fundamental de todas as sociedades humanistas está em superar a maldição, buscar o prazer e reconquistar o paraíso sem submissão incondicional a Deus. O atual sistema baseia-se no princípio racional e filosófico da autorredenção da raça humana, mesmo na sua rebelião contra Deus. Quanto a Abel, o Senhor aceitou a sua oferta porque compareceu diante de Deus com fé genuína e com um coração puro. A morte de Abel e o cuidado de Deus por ele demonstraram que Deus, no decurso de todas as eras, observa atentamente todos os que sofrem por viver em retidão diante dele. Os remanescentes são os que permanecem fiéis em meio à corrupção da humanidade e mantêm-se submissos ao Senhor. Então, essas duas correntes referem-se na continuidade ali do livro do Gênesis sobre a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, né? E Caim representa uma humanidade que tenta fazer tudo por si mesma, distante de Deus, enquanto que Abel é a submissão. E por fim não, mas o penúltimo evento memorável do livro do Gênesis, que vai do capítulo 1 ao 11, o dilúvio. E o que trata? O mundo antigo tornou-se tão iníquo que o Senhor Deus o destruiu catastroficamente. Nos tempos da geração de Noé, por meio de um dilúvio universal, poupou somente Noé e sua família num total de 8 pessoas. Total de 8 pessoas, as quais são tidas como remanescentes fiéis, ou seja, como se fosse da corrente de Abel, né? Deus achou, em meio à iniquidade e maldade generalizadas naqueles dias, Deus achou em Noé um homem que ainda buscava comunhão íntima e pessoal com ele, que era varão justo, homem justo, né? Deus, mediante o seu pacto, prometeu a Noé que ele seria salvo do julgamento que ia ocorrer através do dilúvio. Então o dilúvio nada mais é do que, ou nada mais foi do que o julgamento de Deus, né? Noé correspondeu ao pacto de Deus, crendo nele e na sua palavra. Sua fé foi demonstrada quando ele temeu, quando construiu a arca e entrou nela, que foi uma atitude de fé, né? Muitos zombaram, isso foi uma atitude considerada, inclusive, louca, totalmente louca. Imagine você no meio do deserto, ou no meio de um lugar que provavelmente não parecia que algo daquele tipo iria acontecer. E por fim, o último evento memorável do livro do Gênesis é sobre a Torre de Babel, ou seja, lembrando que eventos memoráveis vão do capítulo 1 ao 11, que o livro do Gênesis tem 50 capítulos. Após o dilúvio, sobre a Torre de Babel agora, após o dilúvio, o mundo de então se unificou em torno da idolatria e da rebelião, isso aqui depois do dilúvio, em torno da idolatria e da rebelião desenfreada contra Deus. Por isso Deus os dispersou por toda a terra ao confundir o seu idioma e cultura. Nesse caso aqui, eu vou substituir a palavra idioma por língua, porque idioma, entende-se por idioma aquilo que é falado, aquilo que é dito como algo oficial pelo Estado. Então, por exemplo, no Brasil nós temos um único idioma oficial, que é a língua portuguesa. Mas língua, nós temos muitas no Brasil. São diferentes, inclusive, línguas indígenas ou não indígenas, enfim. E é assim em todo lugar do mundo. Então, idioma aqui refere-se a algo pré-estabelecido pelo Estado, que eu acho que não faz sentido. Então, eu prefiro substituir por língua. Deus o dispersou por toda a terra ao confundir a sua língua e cultura. Surgiram muitas línguas, e não muitos idiomas, mas muitas línguas. O pecado do povo de Sinar foi a ambição de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino. A parte de Deus, através da união política centralizada do poder, somando-se a isso as grandes e vantajosas conquistas territoriais e de riquezas. Esse desígnio era fruto de orgulho pessoal e coletivo de um mundo de então adoçado a uma forte influência de desobediência e rebeldia contra o Criador. Deus, por sua vez, frustrou o propósito dele, multiplicando línguas em seu meio, de tal maneira que não podia comunicar-se entre si. Esse fato deu origem à diversidade de raças e línguas pelo mundo. O plano redentor de Deus prossegue agora com a chamada de Abraão para o cumprimento da salvação da humanidade. Então, finalizo o vídeo de hoje por aqui, repetindo então essa visão panorâmica que é dividida em duas partes, eventos memoráveis e eventos redentivos do livro do Gênesis, sendo que eventos memoráveis são 5, do capítulo 1 ao 11, né? A criação, a queda, Caim e Abel, o dilúvio e a Torre de Babel, beleza? Então acompanhe essa playlist sobre bibliologia. Terça-feira que vem eu continuo e no próximo vídeo eu falarei sobre os eventos redentivos, para concluir
essa parte do panorama geral sobre o livro do Gênesis. Valeu!